Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de ontem a gente falou sobre verbos, né? O que são verbos, como conjugar eles e assim por diante. Hoje a gente vai falar sobre vozes do verbo, certo? Agora, como você já sabe identificar um verbo dentro de uma frase, então vai ficar mais fácil da gente ver isso daqui. A primeira voz do verbal que a gente vai ver é a voz ativa, certo? O que é uma voz ativa? A voz ativa nada mais é do que aquela que vai praticar a ação dentro da minha frase, ok? Ativa vem de estar ativo, praticando, tá vendo? Ó, ativo vem de praticar, né, alguma coisa. Então, a ação. Então, ela vai praticar a ação. Mas para a gente saber se essa frase, ó, Júnior comeu chocolate, é realmente voz ativa, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é achar o verbo. Vamos achar, ó? Então tá aqui. Achamos o verbo da nossa oração. Ele tá bem aqui, ok? Agora a gente vai ter que achar o sujeito da nossa oração. Qual que é o sujeito da nossa oração? Júnior. Por que Júnior é o sujeito? Porque Júnior é o nome da pessoa. Normalmente, quem pratica a ação é o sujeito. Ou seja, quem que praticou a ação aqui? O Júnior. Qual foi a ação que ele praticou? Comer chocolate. Não foi isso? Então, o sujeito sempre vai ser aquele primeiro nome que vai aparecer, sempre vai ser uma pessoa, alguém ou alguma coisa que pratica uma ação. Normalmente, às vezes não é nome. Pode ser também alguma coisa lá que esteja praticando alguma ação. Certo? Agora, por que ele é ativo? Porque o Júnior, que é o meu sujeito, ele praticou uma ação de comer chocolate, ó. Não é ativo, ele não teve que comer, ó. Então ele praticou essa ação, né? Então por isso que é uma voz ativa. Uma voz ativa porque o sujeito praticou a ação de comer, de mastigar e assim por diante, não é verdade? Agora a gente vai ver a voz passiva. Pessoal, continuando agora, nós vamos falar sobre a voz passiva. Então, hoje a gente vai estudar a voz ativa e a voz passiva. Na mesma forma que a gente fez da outra vez, a gente vai primeiro achar o verbo. Onde que está o verbo aqui, ó? Foi é um verbo, do verbo ir, e comido, que vem do verbo comer. Então, na verdade, aqui eu tenho uma locução verbal. O que é uma locução verbal? É toda vez que eu tenho dois verbos juntos. Toda vez que aparece dois verbos juntos, eu tenho uma locução verbal, que eu coloco como LV. Mas isso daqui é só para vocês saberem agora, tá? O que vai interessar é o que eu vou explicar a partir de agora, tá? Então achei o verbo. Agora mudou a minha frase, ó. Eu fiz ela ao inverso, tá vendo? O chocolate foi comido pelo Júnior. Diferente da primeira frase lá da voz ativa, não é? Como que agora eu sei que essa voz é passiva? Pessoal, então aqui no caso dessa frase, ó, o chocolate foi comido pelo Júnior. Nesse caso, por que o chocolate então é o meu sujeito aqui? Primeiro, porque ele que está aqui sofrendo uma ação, certo? Ele passou a ser o sujeito por causa disso. Aí por que ele é uma voz passiva? Primeiro, o chocolate, ele não está praticando a ação de comer. Por quê? Ele foi comido. Então não foi ele que comeu alguém. Ele foi comido, certo? Então por isso que ele é passivo, ok? Agora lá naquela primeira frase que eu dei como exemplo para vocês, o Júnior comeu chocolate, era uma voz ativa, porque daí o Júnior tinha praticado a ação. Agora aqui o chocolate sofreu a ação, ok? Qualquer dúvida a gente vai tirar depois.